Podcast Rural. Eu estou prosseando aqui com o Gabriel Laender, que é engenheiro químico. Ele está falando aqui sobre questões de água, né? E realmente está uma prosa bacana e o tempo hoje não vai dar para o que a gente precisa conversar. Mas, Gabriel, você estava me falando aqui no intervalo de um fato que chegou de um produtor rural que trabalha com criação de peixe, que teve um problema muito grande. Conta pra gente aí, pra gente. Vou dar um exemplo aqui, né, real, então, de um estudo que a gente está fazendo aí. Nas últimas 2 semanas eu recebi umas fotos de um produtor rural que ele tinha um criatório de peixes bem grande, bem extenso, e assim, aconteceu a morte de literalmente todos os peixes. Ele me mandou algumas fotos que são até ruins de ver, são fotos pesadas, de muitos peixes que, assim, realmente morreram e estavam ali, né, flutuando no criatório. E ele ficou desesperado, logicamente, e ele já me mandou questionamentos. O que poderia ser, né, quais poderiam ser as fontes desse problema? E aí a gente estava até conversando aqui, né, no intervalo, que, assim, segundo ele, a temperatura da água era a mesma que ele sempre manteve, o alimento era sempre o mesmo que ele utilizava. Então, é aí que a gente entra já no estudo de aquela água, ela está contaminada com algum micro-organismo, será? Talvez é um tipo de contaminação biológica que possa ter influenciado. Talvez o oxigênio dissolvido, como a gente estava comentando também no bloco anterior, será que o oxigênio na água não foi o suficiente para todos os peixes? E uma coisa também que a gente não pode negar que pode acontecer com esse vasto período de chuvas, tanto a água da chuva pode ter influenciado ali, como durante o processo de chuva, acaba que, né, o contato da água com a terra ali, essa terra pode ir descendo, pode entrar no criatório e influenciar diretamente no ecossistema dos peixes ali. Então, assim, são alguns dos temas que a gente levanta e que tem que ser levado para o laboratório para a gente entender se de fato alguma coisa mudou na estrutura daquela água ou não, para ele saber o que de fato aconteceu. Entendi. Então quer dizer que se eu tiver na minha fazenda ali um reservatório, um piscinão, der uma chuva, essa chuva pode influenciar toda a qualidade dessa água e aí a hora que eu for irrigar pode me dar um prejuízo grande ali na minha lavoura, dependendo da chuva que caiu? Pode influenciar sim. A gente cita muito hoje em dia a questão da chuva ácida, né? Uhum. A chuva ácida geralmente ela é mais focada em locais, em grandes cidades, em grandes centros urbanos, porque a emissão de gás carbônico é muito maior. Entendi. E consequentemente a geração de chuva ácida naquelas regiões são bem maiores. Porém, a gente não pode negar que isso pode acontecer em todos e quaisquer lugares. E assim, vale ressaltar, gente, que a chuva ácida não é como se o pH dela viesse muito ácido a ponto de, né, em contato com a nossa pele, em contato com os animais, gerar algum problema. Mas a questão é que quando você tem um reservatório, quando você tem uma piscina, quando você tem algum tipo de água estocada ali, se ela estiver em condições ideais, equilibradas, pH, temperatura, e ela recebe essa água da chuva, ela desregula. Então, assim, você pode ter tratado o pH da sua piscina, ele está ali perfeito, você adicionou o cloro ali na quantidade certa, e aí vem uma água de chuva e deixa ela mais turva e deixa ela com pH não ótimo. E aí, consequentemente, você vai perceber que a leve mudança do pH por causa do contato com a água da chuva já vai gerar, por exemplo, o crescimento de micro-organismos ali dentro. E aí a gente tem que limpar a piscina, adicionar cloro novamente para quebrar esse ciclo, né? Mas assim, a água da chuva pode sim influenciar. Não é algo assim... a culpa é sempre da água da chuva. Não é. Mas que ela desregula uma água que você já tinha estocado, uma água que você já tinha ali em condições ideais, desregula sim. Entendi. Então, para esse caso, sempre fazendo então análise. Análise química, há uma periodicidade para ser realizada ou só quando acontece algum evento que o produtor identifica ali e que pode ter alterado alguma coisa na água dele? Isso aí vai mais de produtor para produtor. É interessante, sempre que acontecer algum tipo de evento, algum tipo de mudança, fazer essa análise. A análise, ela sempre é um gasto que ele gera um resultado para você, ele gera algum conhecimento para você. Ou evita um prejuízo. Tem muitas pessoas que fazem a análise mensalmente ou a cada 2 meses, 3 meses, porque assim você consegue acompanhar durante o ano, nos intervalos, por exemplo, das estações do ano, das chuvas, se alguma coisa acontece com aquela água ou com aquele solo, né, talvez, durante o ano.
Então, assim, poxa, na primavera a minha água lá que eu tinha estocada era a mesma do que acontece no inverno? Ou não é? Ou o solo que eu utilizo é o mesmo? Como que ele tá? Ele mudou durante o ano ou ele manteve-se o mesmo? Então, assim, talvez seja mais interessante até mesmo para o produtor, para as grandes empresas, porque elas vão entender a característica da água e do solo deles durante o ano para saber, olha, nesse mês aqui a gente viu que teve o impacto do aumento de alumínio na água. O que pode ser que nesse mês a gente fez que causou esse impacto? E aí a pessoa mesmo vai conseguir entender com ela sobre os processos dela e o que gerou dentro dos processos dela, o que gerou diferença naquela água. Gabriel, uma última pergunta para encerrar nossa prosa. Qualquer tipo de água pode ser tratada ou há casos que nem com tratamento essa água fica boa para ser utilizada? Pensando em irrigação, pensando em processos mais voltados para utilização de vegetação mesmo, de agricultura, vários tipos de água conseguem ser tratadas e, consequentemente, já tem uma característica interessante para ir para ser utilizado com esse fim, né? Para ser utilizado na agricultura, na irrigação. Inclusive, por exemplo, a gente está comentando da água da chuva, né? Mesmo que às vezes ela venha com um pH um pouquinho diferente ali, você consegue fazer uma pequena correção. Se ela tem um ferro a mais, um alumínio a mais que pode causar algum problema, principalmente no encanamento ou na hora de irrigar mesmo, você consegue colocar um filtro, alguma coisa ali que você consegue fazer o tratamento. E também para potabilidade também é possível. Porém, quando a gente pensa em potabilidade, a gente já tem que pensar que influenciam algumas outras coisas mais. Então, assim, tem como tratar? Tem. Agora, o preço a se pagar, dependendo das condições, ele já vai ser dispendioso. Você vai precisar de muito oxigênio dissolvido? Você vai precisar de um processo ali que vai oxigenar essa água. Você vai precisar de um maquinário ali para gerar um processo de oxigenação. Você vai precisar de uma água que precisa de um pH correto? É quanto de água? Quanto de material líquido eu vou ter que comprar para adicionar ali? É uma água que está contaminada biologicamente, né, com micro-organismos? Quanto de cloro, quanto de remédios, né, produtos de limpeza eu vou ter que comprar para adicionar? Então, assim, é possível tratar, mas isso aí vai depender da questão financeira de cada um. Bacana. Gabriel, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua participação. Deixa aí as informações para que o produtor rural, algum outro ouvinte que tem aí um aquário, que tem a piscina, que tem um poço artesiano na residência, que queira saber mais a respeito da análise de água, né? Para poder, então, fazer os questionamentos e resolver o problema, se caso há esse problema ali para ser resolvido. Pessoal, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de ter vindo aqui. Sempre que possível pode me chamar que eu venho. Bom demais. A gente bate essa prosa. Pessoal, a Campo é um ótimo laboratório, um laboratório de renome aqui na cidade. Muito bom. Eu sou de Belo Horizonte, inclusive, mas vim para cá por causa da Campo. A Campo tem um nome aí por toda Minas Gerais, por todo o Brasil. E é interessante a gente fazer esse processo. A gente está comentando aqui, né, de fazer mensalmente, semanalmente, dependendo. Porque é interessante para cada produtor, é interessante para a indústria, é interessante para cada pessoa que tem sua finalidade, irrigação, criatório, uma empresa. Porque é interessante você saber se, poxa, a água do bebedouro da minha empresa tá bacana? A água do criatório dos meus peixes tá bacana? A água que eu utilizo para minha irrigação tá bacana? Por mais que exista uma despesa ali, por mais que exista um gasto em cima, você vai evitar possíveis problemas, você vai entender melhor como que está a sua água, você vai entender melhor antes do problema acontecer, se você tem que fazer algum tipo de tratamento ou não, para não chegar num caso futuro e você ter que fazer todo um gasto muito maior e ter que gerar uma mudança para o tratamento de água. Então, assim, façam as coletas, podem entrar em contato comigo, com o pessoal da Campo, a gente está lá para responder todo mundo. Façam as coletas das águas, dos solos, mandem lá pra gente que a gente analisa tudo certinho. Manda os resultados para vocês e além dos resultados, podem ligar depois também para entender um pouco mais, conversar sobre resultado, o que vocês não tiverem entendido, que a gente tá lá para sanar as dúvidas de todo mundo. Bacana. Leva o abraço do Paracatu Rural e da Boa Vista FM, da Rádio Diamante FM também para todos da Campo. E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo.
Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.